Abra a sua Bíblia aí comigo, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, capítulo 3 e o versículo 1. Agora sim, né? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 3 e versículo 1. Então, vamos visitar esse profeta, essa experiência desse homem do Antigo Testamento que também pode falar com a nossa vida. Então, livro do profeta Ezequiel está ali entre os profetas maiores, depois de Salmos, você vai encontrar o livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 1. Acho que todo mundo já conseguiu encontrar. Obrigado, Mateus. Então vamos ler, meu irmão. Ezequiel capítulo 3, versículo 1. Ainda me disse, filho do homem, coma o que está aí diante de você. Coma esse rolo, depois vá falar à casa de Israel. Essa noite, meus irmãos, eu quero falar sobre você é o que você come. Você é o que você come. Senhor Deus, pedimos a Deus que nessa noite, mesmo que sejam poucos os minutos, a gente entenda o impacto que a Tua palavra pode causar em nossas vidas. E que a gente, como profeta, possa experimentar, Senhor, dessa transformação avassaladora da Tua palavra dentro de nós, para fora de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o profeta Ezequiel era um jovem ali do povo de Deus que teve uma experiência muito marcante na sua vida. Ele foi um homem chamado para ser profeta justamente num dos momentos mais complicados de Israel no Antigo Testamento. Imagine você ser chamado para ser pastor, chamado para ser missionário, chamado para ser líder, na época em que a igreja em que você congrega está vivendo o maior caos possível. Né? Isso não é um chamado dos sonhos para ninguém, e também não foi assim na vida do Ezequiel. Só que mais curioso do que ser chamado para ser profeta, no momento em que o povo de Deus está sendo rebelde, está sendo punido, está sendo castigado por Deus, é a forma como Deus chama Ezequiel para essa missão. No capítulo 2, Deus se apresenta já no início do livro para o jovem Ezequiel, através de uma voz. Ele tem sim uma visão lá no capítulo 1, mas quando Deus vai chamar Ezequiel para a mensagem, para dar a palavra que ele tem para o povo, para fazer dele um profeta, ele coloca Ezequiel de pé pelo Espírito, e Ezequiel então começa a escutar daquela voz que ele seria usado para falar as próprias palavras de Deus. Imagine só. É o que diz aqui o versículo 7 do capítulo 2. Você vai lhes dizer para o povo de Israel, as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir. E aí, Ezequiel escuta no versículo 8, a palavra de Deus para ele dizendo, abra a sua boca e coma do que eu vou lhe dar. E o que vem em sequência, que é o que eu quero chamar a sua atenção, é que é muito curioso. Deus faz Ezequiel enxergar um rolo. Todo mundo sabe que é um rolo, né? Antigamente a gente não tinha papel, a gente não tinha livros, a gente tinha coisas que eram escritas em rolos, depende da época aí, numa folha chamada papiro ou num couro assim bem forte chamado pergaminho, mas era um rolo. A gente então enrolava as cartas e tudo que era escrito. Esse rolo que aparece com a mensagem que Ezequiel vai pregar, está escrito por dentro e por fora. E Deus, quando apresenta esse rolo para Ezequiel, manda ele comer. Versículo 8. Abra a sua boca, Ezequiel, não seja rebelde como essa gente. Abra a boca e coma o que eu vou lhe dar. Não é interessante, não é curiosa esse chamamento? Não é curioso esse chamamento do profeta? Eu queria aproveitar essa experiência, minha gente, meus irmãos, para a gente meditar através dessa experiência de chamado do Ezequiel para as reações que a palavra de Deus causa na nossa vida.
Então, essa noite, aproveitando essa experiência aqui, curiosa, diferente, eu quero apontar 3 reações que a palavra de Deus pode causar na sua vida. A primeira reação começa já no início do versículo 1, a gente está aqui no capítulo 3. Deus, o profeta narra aquilo que ele ouviu da boca de Deus, né? Dizendo: ainda me disse, filho do homem, coma o que está aí diante de você. Então, a primeira reação que a palavra de Deus provoca na nossa vida é que ela, meus irmãos, preenche o nosso íntimo. Coma o que está aí diante de você. Ezequiel foi chamado para pregar a palavra, foi comissionado com uma missão, recebeu de Deus um direcionamento específico para a sua vida, e a primeira coisa que a palavra provoca nele é o introjetar, o sair daquilo que está diante para dentro do profeta. O rolo com as palavras que o profeta deveria pregar, com a mensagem que Deus queria que Ezequiel falasse, precisa impactar primeiro o interior daquele homem. Precisa primeiro encontrar espaço, guarida, dentro do profeta. Portanto, meus irmãos, o primeiro impacto, a primeira reação que a palavra causa na vida do cristão, na minha, na sua vida, precisa ser dentro de nós. Precisa estar não apenas fora, não pode somente ser aquele menu de degustação que a gente tem, né? Eu gosto muito de Salmos, eu gosto de uma palavra aqui em Mateus, eu tenho um versículo preferido lá em Provérbios. Não, a palavra não pode somente se resumir a ser aquela palavra útil, aquele remédio na hora da dificuldade. A palavra, quando causa impacto na vida do crente, ela se torna o próprio alimento, a refeição, aquilo que alimenta a vida do cristão. E essa experiência aqui para nós, meus irmãos, não está escrita por acaso, não está aqui dentro dos nossos olhos para a gente apenas se admirar com a visão. Certamente está mostrando para a gente também a necessidade que a gente tem diariamente de fazer o que disse o salmista no Salmo 119, eu escondi a tua palavra no meu coração. A palavra precisa ser comida, a palavra precisa ser digerida. O impacto da palavra só acontece quando ela está dentro de nós, quando ela habita, quando ela nos perpassa, quando ela acaba correndo as veias, a circulação, o sangue espiritual da nossa vida. Portanto, a palavra precisa nos impactar de dentro para fora, meus irmãos. A palavra precisa ser absorvida. A palavra de Deus precisa ser ingerida. Um dos escritores, meus irmãos, um dos comentaristas bíblicos, amplia a voz de Deus falando para Ezequiel, e ele fala assim, como se Deus falasse para você e para mim também: coma este rolo, coma esse livro, recebe essa revelação para o teu entendimento, medita nela, mastiga, tem prazer nela como fazes com a tua comida, e que a tua alma seja alimentada e fortalecida por ela. Enche-te dela como tens te enchido da comida que comes. A palavra só vai causar impacto na sua vida quando ela virar aquela refeição que fala o salmista no Salmo 23. Preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Uma mesa farta das promessas, dos avisos, tudo o que sonda as delícias, os temperos, os sabores da palavra, precisa estar sobre o seu paladar. Você não pode, meu irmão, esperar que a sua vida seja transformada, experimente uma mudança de Deus, o avivamento de Deus não vai acontecer se essa palavra não começar a fazer sentido, se a palavra de Deus não for gostosa na sua língua, se ela não produzir efeitos nutritivos na tua alma, no teu coração. O primeiro impacto da palavra é, meu irmão, atingir o âmago, o centro, o profundo do nosso ser. Ela preenche o vazio da nossa alma. E eu digo isso para você, meu irmão, porque a palavra precisa ser digerida dentro de nós antes de ser pregada. Se a gente quiser
causar impacto nesse bairro, aqui no nosso contorno, se a gente quiser ser uma igreja diferente, se a gente quiser ter uma vida diferente, se a gente quiser experimentar a missão de Deus, a vontade de Deus, a palavra, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses, precisa habitar ricamente em nós. Precisa estar em cada parte do nosso ser, como estava no Senhor Jesus Cristo. Quanto mais ele era apertado, quanto mais ele se via em momentos de dores, de angústias, mais a palavra vazava dele. Tanto é que um dos escritores, um dos grandes teólogos, chega a dizer que, o Tim Keller, que parece que quanto mais a gente vê o Senhor Jesus acossado, parece que Jesus exala dele a palavra. Se você cortar o Senhor Jesus, se você fizer dele sair sangue, sai juntamente com o sangue a palavra. A palavra precisa, meus irmãos, estar no nosso interior. E a palavra, quando está no coração do crente, ela provoca essa mudança, essa transformação no nosso interior. Então, o primeiro impacto da palavra é nos preencher. Em segundo lugar, meus irmãos, a segunda reação que essa palavra provoca em nós, meus irmãos, vem em seguida. O profeta come o rolo e diz aqui mais uma ordem: coma esse rolo, depois vá. Coma e depois vá. A segunda reação, o segundo impacto da palavra é que ela coloca a nossa vida em movimento. O rolo com as palavras de Deus agora impulsionam a vida do profeta. O profeta come a palavra, se alimenta, se apropria do que é a vontade de Deus, o que são os ensinamentos, o que é a verdade de Deus, o que são as doutrinas, o que é a instrução vinda de Deus, mas isso impacta e transforma o movimento, o dia a dia, as disposições do coração. Palavra não é unicamente instrução teórica. A palavra que impacta causa rebuliço no coração, coloca o cristão em movimento, transforma as estruturas. Ezequiel precisava comer a palavra e depois ir. O impacto da palavra, meus irmãos, quando o cristão, quando eu e você estamos nos alimentando da palavra, é impossível a gente ficar parado. É impossível se manter inerte, quieto, flatline, como diriam os nossos jovens. É impossível a palavra não entrar em você e não causar impacto, não te levar para frente. É impossível você provar da palavra de Deus, da vontade de Deus para a sua vida, e você permanecer no seu lugar sem fazer nada. A palavra nos projeta, a palavra nos impulsiona, a palavra nos joga para fazer a vontade de Deus. A palavra nos coloca como mensageiros de Deus no mundo, para estar na nossa casa, no nosso trabalho, levando a palavra de Deus dentro de nós, através de nossas vidas. A força desse confronto de Deus, da palavra de Deus com você, é o que te faz ser transformado em profeta, meu irmão. Ezequiel é transformado quando ele engole, quando ele sorve a palavra, e a palavra começa a transformar, a mudar as estruturas, a mudar o andamento da sua vida espiritual. Um cristão que está invadindo, que está experimentando a vontade de Deus, está sempre em movimento, está com o seu coração sempre pulsante na obra de Deus. Portanto, uma igreja que caminha, uma igreja atuante na oração, na missão, no agir, no partir do pão, na pregação da palavra, é uma igreja cheia da palavra de Deus. Porque não existe possibilidade mínima de uma igreja parar, vivendo sob o impacto da palavra. Veja você mesmo nessa noite, meu irmão, se o seu coração está se enchendo desse poder em movimento que é a palavra de Deus. Ah, meu irmão, quem dera se hoje a gente fosse tomado por esse poder de Deus, porque diz o apóstolo Paulo que o evangelho é poder de Deus para a salvação.
O Evangelho, quando é experimentado na vida, nos coloca em movimento. O profeta Jeremias provou isso, meu irmão. Quando ele recebeu a palavra de Deus, lá no capítulo 20, ele ficou irrequieto. Ele não pôde segurar dentro dele. A palavra o queimou, o transformou, colocou o seu coração em movimento. Ele diz: Senhor, tu me persuadiste, eu fui persuadido. Fostes mais forte do que eu e prevaleceste. Um dos textos que eu mais amo na Escritura. E ele diz aqui no versículo 9: em meu coração como um fogo encerrado em meus ossos, isso se tornou. Estou cansado de sofrer e não posso mais. Quando você tem a palavra de Deus no seu coração, meu irmão, você não pode resistir à vontade de Deus. A vontade de Deus, quando te habita, é irresistível. Quem dera nessa noite a palavra de Deus habitasse o seu coração e começasse a mover as estruturas da tua alma, te levasse a enxergar a vida que eu e você estamos vivendo todos os dias, e a gente, pelo Espírito de Deus, fôssemos levados a nos arrepender até do nosso arrependimento, que às vezes é tão pequeno, tão envergonhado, tão pouco, tão sem reação diante daquilo que nós temos recebido de Deus, que está à nossa disposição e que habita o nosso coração. É dentro do contexto do confronto com a palavra, do confronto com Deus, que a mensagem a ser proclamada é transmitida. A mensagem que impacta o mundo, que transforma vidas, que traz o tão sonhado avivamento para a igreja, é a palavra que muda você primeiro, que impacta primeiro a sua vida, a minha vida. É a palavra que primeiro se forma na minha experiência com Deus, que transforma o meu coração. Dessa forma, meus irmãos, a palavra precisa produzir efeitos em nós enquanto é levada a outros. Não adianta apenas, meu irmão, a gente sair com um folhetinho na mão. Não há problema em fazer isso. Não há problema. Mas a palavra, o evangelismo não se reduz a entregar um folheto, meu irmão. O evangelismo não se reduz à proclamação da palavra de Deus, não se reduz a você meramente externar um versículo, até mesmo, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que salvou todo aquele que crê. Não é apenas a gente falar do versículo. A mensagem é uma mistura do que acontece aqui dentro com a palavra que vem do céu. É a palavra estampada na vida, é a promessa que foi feita no Antigo Testamento, a igreja de Deus: inscreverei as minhas palavras no seu coração. Dar-vos-ei um coração de carne em troca do coração de pedra. Você sabe que você está levando a palavra quando a palavra está borbulhando dentro de você. A gente precisa desse impacto se a gente quer alcançar outras pessoas, meus irmãos. E por fim, meus irmãos, voltando aqui para Ezequiel, no capítulo 3, a terceira reação que a palavra produz em nós, meus irmãos, é que ela transmite a mensagem de Deus através da nossa voz. Ela transmite a mensagem de Deus através da nossa voz. Coma esse rolo e depois vá falar à casa de Israel. Minha voz realmente não está muito boa esses dias. Mas a palavra toma a nossa voz e faz aquilo que apraz ao coração. A palavra de Deus não conhece barreira. A palavra de Deus não para por conta da voz rouca. Não para a palavra de Deus por conta da gagueira, por conta da timidez, por conta da inexperiência. Deus usa desde o tímido e gago Moisés até
o eloquente Apolo no Novo Testamento. Porque a palavra de Deus é o seu próprio veículo, é aquilo que dá voz ao profeta, à igreja de Deus. Em terceiro lugar, meus irmãos, depois de comer, depois de levantar-se, de pôr-se em movimento pela palavra, o rolo com as palavras de Deus agora ressoa na voz do profeta. A palavra ganha significado, palavras começa a ser inteligível, começa a ser pronunciada na vida de outras pessoas a partir da voz daquele que recebeu o chamado, a partir de mim, a partir de você. E não existe, meu irmão, experiência mais fantástica do que ouvir Deus falando através da sua voz. Ser profeta é nada mais do que isso, meu irmão. Voz profética para esse mundo, para a nossa geração, é ser capaz de ser voz de Deus nesse mundo, de ser usado por Deus para alcançar outras pessoas. Um pensador lembra aqui, meus irmãos, que não se deve pensar que comer a palavra está separado de falar a palavra. Não existe um momento separado em que a gente primeiro lê e depois, um determinado momento à frente, a gente prega. Existe uma única situação, um movimento completo de comer e falar, de falar e comer. A palavra é integral, ela nos leva de dentro para fora, para outras pessoas, portanto, está implícito no recebimento da palavra de Deus a aceitação da responsabilidade de pronunciar a palavra sob a orientação de Deus. Aquele que come a palavra diz a Deus todos os dias que abre a sua Bíblia: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Todo aquele que abre a palavra, todo aquele que come da palavra de Deus, se torna um profeta. Todo aquele que se coloca diante da palavra de Deus em leitura, se torna o seu arauto. Diz o estudioso, continuando aqui, meu irmão, o profeta verdadeiro invariavelmente tinha este senso de compulsão interior. Em Atos capítulo 4, versículo 20, Pedro e João estão presos por causa da pregação, por causa da palavra, e eles dizem diante do sinédrio: como nós poderíamos nos calar? Começam então a ser ameaçados, e eles dizem: nós não nos podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos da parte de Deus. Todo aquele que experimenta a palavra no seu coração se torna aquele que testemunha da parte de Deus. Portanto, meu irmão, a palavra precisa ressoar na nossa boca para proclamar a mensagem de Deus a outras pessoas. Eu queria então, meu irmão, que a gente terminasse com 3 lições práticas nessa noite. O que foi o impacto da palavra na vida de Ezequiel e pode ser na nossa vida? Pode ser para a nossa vida hoje à noite, como igreja de Deus, como cristão, como servo de Deus. Primeiro, meu irmão, se a gente tomar 3 atitudes, a palavra de Deus pode nos impactar profundamente, pode transformar nossas vidas. Por isso, coma a palavra de Deus todos os dias. Firme hoje, firme agora diante de Deus um compromisso inarredável de todos os dias se alimentar da palavra de Deus, porque a Bíblia é o alimento da igreja. Leituras, momentos de leitura e oração são a verdadeira refeição, aquilo que vai sustentar você em qualquer momento da sua vida. Coma a palavra de Deus todos os dias. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Em segundo, leve a palavra de Deus na sua mente e em seu coração por onde você for. Se a palavra de Deus causa impacto em você, se Deus tem falado na sua vida, você se torna a palavra de Deus por onde você caminha. As pessoas leem nos seus atos, as pessoas veem nos seus pensamentos, nas suas reações, Deus falando a sua palavra para eles.
Aquele que recebe o impacto da palavra, transmite a palavra por onde vai. Se transforma na pregação viva da palavra de Deus. E por último, meu irmão, fale da palavra de Deus para todos que Deus puser diante de você. Fale da palavra de Deus para todos que Deus puser diante de você. Quando nós lemos a palavra, tomamos compromisso com Deus e com as experiências que Deus tem para a nossa vida. Quando eu e você estamos sob o impacto da presença de Deus, da vontade de Deus, eu e você nos tornamos a boca de Deus falando ao mundo. E hoje à noite eu queria que você notasse o poder da palavra de Deus sobre a vida do profeta. E que você comigo, que nós juntos, ansiássemos que isso acontecesse no nosso coração, meus irmãos. Não existe outro caminho para a nossa vida, se não for pela palavra de Deus e pela oração. Não haverá outra forma da gente alcançar a vontade de Deus, se não virarmos homens e mulheres que vivem pela oração e pela palavra. Se a palavra de Deus não se tornar um instrumento que nos invade e de dentro para fora alcança o mundo através da nossa vida.